bem interessante, ó. Aqui eu posso ver que o grupo um teve uma proporção aqui de sucesso de 20%, em comparação ao grupo 2, que teve uma proporção de sucesso muito mais elevada. Quando a gente passa para o produto B, ó, o grupo um deu uma recuperada, mas ainda assim o grupo 2 tem uma performance muito melhor, né. Então esse gráfico de barras 100% empilhados, ele é muito interessante, ele é muito utilizado para fazer comparação de grupos, né. Quando a gente vê alguma análise, assim, de pesquisa, sai, né, pesquisa salarial, né, por cargos, aí vai estar lá, eh eh, a faixa de cargo, analista de dados, vai estar lá, de tantos a tantos reais, vai ter uma cor, de tantos a tantos reais, outra cor, né. Então esse gráfico ele é útil para comparar grupos, né, em diferentes, eh, dimensões, né. Então assim, a gente compara 2 variáveis categóricas com esse gráfico de barras. Então é interessante, em alguns momentos ele é bastante útil para comparar, né. Beleza, então, e aqui aqui umas considerações adicionais, né, para a gente refletir, é sobre o uso de gráfico de nuvens e o gráfico de setores, que é o gráfico de pizza, né. Então, por exemplo, quando a gente pega o gráfico de nuvens de palavras, ele é moderno, né, elegante, mas a gente não tem aqui uma dimensão da proporção que cada palavra aparece. Ou a gente não consegue fazer muito bem, fazer comparações, por exemplo, entre tudo bem que Python apareceu aqui, né, muito, mas eu não consigo comparar muito bem se deep apareceu muito mais do que learning ou muito mais do que science. Então, dependendo do contexto, eh, pode ser interessante trazer aqui embaixo um gráfico de barras, né, porque aí a gente vai saber, né, a proporção com que cada um apareceu. Eh, eu particularmente, nas minhas análises, eu nem uso o gráfico de nuvens, não acho ele interessante, mas entendo que ele tem um apreço visual, né, e pode ser legal em certos contextos, né. E o gráfico de pizza, né, o gráfico de setores, ele tem quando é só 2 categorias, por exemplo, comparar A com B, ele é interessante. Mas quando tem muitas categorias, ó, o usuário, tem que ficar procurando aqui, qual que é a maior, a menor. A maior, a menor até consegue, mas qual que é a segunda menor? Já vai ter dificuldade, né. Então, de novo, um gráfico de barras ordenado, né, ranqueado aqui, pode ser mais ilustrativo, né. Então, assim, não tem nenhuma regra, né, mas, em termos de análise quantitativa, algumas ferramentas mais, né, podem ser mais preferenciais em relação à extração, né, da análise quantitativa dos dados. Então beleza. Só de conteúdo era esse, né, então era basicamente a gente passar pela como que a gente descreve a distribuição de uma variável através dos momentos, né, eh, e como que a gente consegue entender, visualizar, né, padrões ali através de ferramentas gráficas. Tudo isso, sem esse conhecimento aqui, a gente não consegue aplicar os testes de hipóteses, né, que basicamente o que a gente vai procurar ali nos testes é fazer ou procurar alguma relação causal, né, será que quando eu dei o treinamento para minha equipe de vendas, realmente a melhora, isso causou uma melhora nas vendas, né? Ou seja, qual que é a efetividade que o meu treinamento teve nas vendas, né? Ou quando eu vou comparar, o meu faturamento por diferentes, eu fiz eu peguei 3 mídias sociais, né, e fiz um investimento em cada uma. Fiz uma campanha de vendas no Instagram, no Facebook e uma, sei lá, no LinkedIn, né. Então será que teve diferença, eh, no no no, no faturamento entre esses grupos? Ou eu investi em grupos diferentes e o resultado, né, eh, não consigo atribuir ele a nenhum grupo, ou seja, teria um resultado do mesmo jeito, né, mesmo sem o investimento. Então, a gente vai
entender muito como que a gente mensura, quando a gente compara grupos, né, 2 ou 3 ou mais grupos, através das distribuições de probabilidade. Por isso que, até pus aqui que rapidamente, a gente vai passar aqui por em algum momento, né, no início da aula, para a gente entender um pouquinho o que são as distribuições de probabilidade, para em sequência a gente começar a aplicar os testes, né, para comparar grupos. O que é um teste para comparar grupo pareado? Né? Isso é muito interessante também, tem várias aplicações. O teste aqui quadrado, tudo isso são distribuições de probabilidade que a gente vai utilizar aqui, né, para testar nossas hipóteses. Então, que é basicamente aplicar métodos científicos, né, no negócio. Né? Beleza? Pessoal, alguma questão? Um ponto que vocês querem que volte? Eu vou pegar razoavelmente. Beleza? Então é isso. Aí eu vou ver se consigo. Inclusive, eu tô gravando. Eu acabei de ver aqui que minha aplicaçãozinha está gravando a tela aqui. Então eu vou ver se eu consigo compartilhar também. Né? E aí a gente encontra de novo semana que vem, para dar sequência. Pode ser? Aí eu vejo que eu arrumo com esse Google também aqui, para a gente não ter esses empecilhos mais. Então tá, pessoal. Perfeito. Muito obrigado pela presença de todos. Bom restinho de noite aí, bom descanso. Valeu, pessoal. Boa noite. Beleza. Obrigado, Obrigada. gente. Obrigado, Mayra. Tchau. Gente, boa noite. Obrigadão, Mário.